Boa noite, amados. Bom estar aqui, bom ter vocês aqui. Hoje o pessoal resolveu ser da turma do fundão. Deus abençoe vocês, turma do fundão. Muito bom tê-los aqui nessa noite. Eu creio que o Senhor já está aqui no nosso meio e Ele vai continuar falando ao nosso coração. Quantos creem nisso? Tem alguém que crê nisso? Ah, bom, glória a Deus. Amados, nós estamos na série As Cartas de João. Então eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em 1 João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 5 até o capítulo 2, versículo 6. Então, conforme você for encontrando, vá se colocando de pé. Vamos ler a palavra de Deus juntos. Glória a Deus. Amém. Cada domingo de 2 cultos agora é uma incógnita, né? Se o primeiro que vai estar mais cheio, se o segundo que vai estar mais cheio, a gente não sabe. Então, a gente fica na expectativa, tentando entender como que vai ser esse negócio aí. Mas glória a Deus, porque o Senhor está aqui, isso é o que importa para nós. Amém. Vamos ler então, primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 6 do capítulo 2, tá? Diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz. Não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nela verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vamos fechar os nossos olhos. Papai amado, obrigado pela tua palavra nessa noite. Obrigado, Deus, pela tua presença que faz a diferença no nosso coração, que faz a diferença na nossa vida, pela presença do Espírito Santo que faz com que essas palavras não sejam meras palavras, mas se tornem vivas dentro de nós. E esse é o desejo do nosso coração nessa noite, para que possamos, Deus, receber mais da tua porção, que saímos daqui mais parecidos contigo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados, podem se sentar. Nós começamos a série no domingo passado, falando ali do capítulo 1, do versículo 1 ao 4, e ali nós trouxemos então, dentro do entendimento de que quando nós igualmente mantemos a comunhão com o Senhor, nós então estamos caminhando segundo não aquilo que nós podemos construir ou fabricar, mas aquilo que é revelação para nós, né? Isso foi domingo passado, então, onde eu comparei o tijolo, que é uma fabricação do homem, com a pedra, que ela deve ser então a própria revelação do Evangelho para com as nossas vidas. E aqui então, João, após esse iniciar de carta, após escrever em relação a isso, ele já diz, concluindo no versículo 5, que
o que ele tem para nos anunciar daquilo que ele ouviu e viu é que Deus é luz. Mais de 180 títulos para o nome Deus na palavra de Deus, e João então decide usar a palavra luz para se referir a Yahvé, a Deus Todo-Poderoso. E ele nesse momento então está não só falando da luz, mas ele está falando aquilo que se opõe à luz, que é a própria escuridão, porque ele logo em seguida já disse que nele não há trevas nenhuma em Deus, porque ele é a própria luz. E eu não sei se você, como eu, quando éramos adolescentes, né, lá em Barbacena, pegava, na época, aqueles filmes de máquina fotográfica para olhar para o sol. Né? Então a gente pegava aquele filme de máquina fotográfica que era difícil de ler, de olhar assim sem que fosse na luz, e colocávamos assim na frente do sol para conseguirmos olhar para o sol, porque olhar para o sol dói o olho. Né? Se alguém aqui já tentou olhar para o sol sem nenhum tipo de proteção visual, dói o olho, né? Você já deve ter descoberto por dor que não dá certo esse negócio. E assim também é quando nós tentamos caminhar com Cristo sozinhos. Assim é também quando nós tentamos nos aproximar da luz, quando nós não estamos acompanhados do Espírito Santo, quando nós estamos tentando ir na força do braço. E aqui então João está trazendo para nós algumas condicionais, das quais nós podemos aprender do que é andar com Deus, do que é estar em comunhão com a luz. E aí João, então, nesse momento, ele traz aqui 5 condicionais, né? Se andarmos, se falarmos, se mantermos, e aí ele vai explicando, e aí lá no versículo 1 do capítulo 2 até o 6, ele novamente, dentro do mesmo assunto, tenta resumir. Então, amados, eu quero me ater com você aqui nessa noite, dos versículos 6 ao versículo 10 de João, primeira carta de João, capítulo 1. E aqui eu creio que o Senhor, em nome de Jesus, tem algumas coisas para nós. E eu quero então trazer 3 pontos que podem ser estabelecidos quando nós caminhamos em comunhão com a luz. Então, quando nós caminhamos em comunhão com a luz, 3 pontos onde nós podemos compreender e buscar e estabelecer nessa jornada, nessa caminhada, que não é fácil, não é fácil. Amados, nós somos seres, estamos aqui de carne e osso, estamos à mercê das leis físicas, não é verdade? Se eu continuar olhando para você e der mais 2 passos para frente, eu vou cair e me esborrachar no chão. E quando eu e você tentamos nos relacionar com um ser divino, é difícil. Porque são realidades diferentes, são situações diferentes, e nós precisamos então, muitas vezes, se não sempre, nos adequar à realidade daquilo que é divino, à realidade daquilo que é eterno. Então é por isso que nós precisamos desesperadamente da palavra de Deus, para podermos aprender um pouco mais do Senhor, para que o Senhor então se torne algo possível de conhecer para as nossas vidas. Amém? Então, nessa noite, baseado nesses textos, que o Senhor então nos dê a graça de estarmos conhecendo e reconhecendo um pouco mais de Deus, em nome de Jesus. Então a primeira verdade é que quando nós estamos em comunhão com a luz, ela estabelece a prática do andar e não do dizer. Diga comigo, a prática do andar e não do dizer. Veja, amados, aqui no versículo 6, João escreve o seguinte: se dissermos, quando nós dizemos com a nossa boca, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, entretanto, se andarmos nas trevas, se as nossas ações forem diferentes das nossas verbalizações, se as nossas atitudes forem diferentes daquilo que sai da nossa boca, mentimos e não praticamos a verdade. É impressionante que quando Jesus começa o seu ministério e vai chamar os seus discípulos, ele não diz, ouça-me. Ele diz, siga-me.
Porque o fato é que o próprio Jesus se faz o testemunho vivo para aqueles homens que caminhavam com ele. E nós então precisamos compreender que estar em comunhão com a luz é estabelecer muito mais a prática do que a oratória. É muito mais termos ações que refletem aquilo que o Senhor é e representa e nos ensina, do que nós falarmos uma meia dúzia de palavras bonitas. Palavras bonitas, tem muitos poetas por aí para falarem elas. Mas uma vida vivida no cristianismo, é necessário um bom cristão para fazer isso. E muitas vezes, e de preferência, com a boquinha fechada. Porque quando nós fechamos a boca, as nossas atitudes, então, elas refletem aquilo que nós estamos fazendo e sendo transformados, não é? Então, a comunhão, amados, a comunhão com a luz, a comunhão com o Senhor, a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com Jesus, ela tem o desafio desse movimento. Ela tem o desafio de uma prova viva, de uma testemunha ocular daquilo que eu e você estamos a cada dia nos tornando. Amém? É diferente de nós entendermos a respeito daquilo que estamos nos tornando, daquilo que estamos somente entendendo. Quantas vezes não ouvimos pessoas que conhecem a palavra de Deus de frente para trás? Infelizmente não são tantas as vezes, mas muitas vezes nós vemos pessoas que conhecem a palavra de Deus da frente para trás, mas elas não vivem nenhum décimo daquilo que elas sabem. E nós precisamos atentar que todas as vezes que nós vamos mergulhar na palavra de Deus, todas as vezes que nós vamos nos aproximar da luz, é necessário que essa aproximação gere uma transformação. Quando nós nos aproximamos somente com o conhecimento, esse conhecimento ele se torna, a palavra de Deus diz, enfadonho. Ele se torna morte por si só, porque ele não gera nada. Mas quando nós somos desafiados pela palavra, quando a palavra bate e volta, sabe quando bate e volta? Quando a palavra ela vem com tudo em nós e nos constrange e nos faz gerar então esse movimento. Então nós não só dizemos que mantemos comunhão, mas continuamos andando nas trevas, mas quando nós andamos em comunhão. E aqui João está chamando a atenção que Deus é luz e nele não há treva. E quando nós dizemos que andamos com Deus, nós estamos dizendo que andamos na luz. E essa luz é a diferença do religioso que diz conhecer a Deus e de alguém que caminha com Deus. Mas, amado, isso não é simples assim. Isso é um desafio. E eu quero te dizer, introduza Deus no seu caminho e em breve esse caminho será dele. Amém? Quando nós buscamos a palavra de Deus de manhã nos nossos devocionais, muitas vezes nós temos ali um tempo maravilhoso, né? Eu tenho meu caderno, a minha caneta, a palavra de Deus, e muitas vezes de manhã ali eu sento no meu sofá, antes do bebê chorar, antes da filha acordar para a escola, antes do galo cantar lá no vizinho, antes de tudo aquilo, né? Aquele momento que a gente senta e começa a ler a palavra de Deus. E ele é gostoso porque o Senhor fala contigo. E ele toca em coisas íntimas tuas. E ele vai falando. E amado, é muito gostoso, mas aquilo ali na verdade é um bom dia para o resto do dia. Aquilo ali não é um momento que é isolado. Aquilo não é um momento em que eu fecho a palavra de Deus e eu digo, Espírito Santo, fica aqui. Depois, amanhã de manhã eu volto de novo. Fica aqui, tá? Mas o Espírito Santo, ele é um Espírito que a palavra de Deus nos ensina que ele habita em nós e está em nós, João 14:17, justamente para que quando nós fechamos a palavra de Deus, deixamos o nosso devocional de lado, e aí o bebê começa a gritar, aí o galo começa a cantar, aí a filha tem que levantar para ir para a escola, aí as coisas começam a acontecer, é aí que o Espírito Santo tem que entrar em ação. É aí que aquilo que você aprendeu, que você leu na palavra, que você viveu naquele momento ali, na presença do Senhor, tem que gerar fruto. E não é um momento de liga e desliga, mas é quando nós então caminhamos por completo na presença do Senhor. E enquanto nós caminhamos, nós somos transformados. Amados, houve um tempo na igreja
em que se compreendia a maturidade espiritual com as pessoas que tinham dons. Houve um tempo na igreja em que aquele que levantava e profetizava era o mais espiritual de todos. Não é verdade? Houve um tempo em que aquele que cantava em línguas mais alto era o mais espiritual de todos, mais amados. Isso não dura muito tempo, não. Isso não dura muito tempo, não, porque o significado de maturidade espiritual é quando eu e você temos o fruto do Espírito. É quando nós carregamos o fruto do Espírito em nós. É justamente quando alguém pisa no teu pé e você não revida. É justamente quando alguém vem e te lesa e você você dá outra face para ela. É justamente no momento em que você tem que revidar e falar alguma coisa e xingar a pessoa da rua, do carro que te cortou, e naquele momento o Espírito Santo é forte em você e você consegue então em não reagir na sua carnalidade, mas o Espírito que vive em você então traz essa maturidade de intimidade, de caminhar na luz com o próprio Deus, e aí naquele momento então você não é você, você é mais parecido com Deus. E isso, amados, é maturidade. Não estou falando que nós não devemos buscar os dons, devemos sim. Está na palavra, devemos buscar os dons. Mas maturidade é fruto. Se não fosse assim, Sansão, com toda a sua falta de sabedoria, já teria perdido as suas forças, mesmo antes do seu cabelo ter sido cortado. Mas nós precisamos entender que amor, alegria, paz, paciência. Ah, amado, você quer ver um crente maduro? É um crente que tem paciência. É um crente que sabe esperar. É um crente que está na vontade de ter alguma coisa para si, ou está esperando a resposta de alguém, ou está na expectativa de alguma coisa que aconteça, e ali o tempo vai passando, e a pessoa vai se amansando, vai se acalmando, né? Porque o Espírito Santo vai trazendo então esse ensinamento, e aí a pessoa vai gerando paciência. É bom demais. Delicadeza. Delicadeza, olha, amados, é o que eu tenho aprendido nesses últimos tempos, de forma profunda. Precisamos ser delicados, delicados com as palavras, delicados no tratar as pessoas, né? Tem crente que pega a palavra de Deus e acha que sai num giraia, né? Quebrando, derrubando a cabeça de todo mundo, né? Você está em pecado, você vai para o inferno. Eu estava pesquisando uns DVDs que eu tenho lá em casa, e hoje eu me deparei com um CD que eu tinha recebido de um amigo antigo, que era rapper, e o nome estava escrito assim, aceite a Jesus ou vá para o inferno. Esse era o nome do CD. Pensa na delicadeza de uma frase dessa, né? Então assim, amados, nós precisamos entender que o Senhor, que o Espírito Santo, quando Ele gera em nós algo, quando Ele gera em nós esse fruto, Ele vem agindo e Ele vem transformando, e Ele vem transformando de uma forma para que eu e você possamos então caminhar na luz. Caminhar na luz. Amém? Tem alguém aqui? Bondade. É bondade, sabe? É bom, é fácil demais ser bom com quem é bom contigo. Agora vai ser bom com quem é mal contigo, não é verdade? Vai ser bom com aquele teu vizinho que pisa no teu pé. Vai ser bom, né? Que deixou a árvore dele crescer para o lado da tua casa, está pegando as telhas da tua casa já, né? Vai ser bom com aquele vizinho. É aí que nós vemos a maturidade, a fidelidade. A fidelidade, amados, quando nós aprendemos a sermos fiéis com a nossa própria palavra. Quando nós dizemos sim, e muitas vezes o nosso sim custa caro, e mesmo assim nós mantemos o nosso sim. Ou quando dizemos não, e muitas vezes ele pode gerar chateação, né, com os nossos filhos, e mesmo assim mantemos o nosso não. A mansidão, ser manso. Não haverá algo que pode te transtornar e te deixar irado, né? É o oposto da ira, é o oposto daquela pessoa que qualquer coisa ela já está vermelha, já está dando coice de um lado para o outro, ela já se transformou. Você fala, opa, está endemoniado, bicho, porque ele não estava assim antes, né?
A pessoa ela se transforma, ela não tem a mansidão. O domínio próprio, ter o autocontrole, de saber falar na hora certa o que deve ser falado. Muitas vezes a verdade ela precisa ser guardada para a hora certa. Muitas vezes a gente tem a verdade na ponta da língua, mas não é naquela hora que ela precisa ser dita. A gente pode guardar ela para mais um pouquinho mais tarde, na verdade, para depois falar com graça, falar com destreza no falar. E nós então vamos vendo que quanto mais então nós andamos na luz, e não somente dizemos que mantemos comunhão, nós andamos na luz, então nós não somos mais os mentirosos, e sim praticamos a verdade, e podemos então caminhar com o Senhor, porque Deus é luz e nele não há treva. E se há treva em nós, não tem como nós nos aproximarmos dele. O segundo ponto é que a comunhão com a luz, ela estabelece também, amados, a comunhão horizontal. Os versículos 7 e 8 dizem o seguinte: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Amados, vamos nos lembrar de quando o homem e a mulher, na criação, pecam. Quando Adão e Eva comem do fruto, a primeira coisa que eles fazem, a primeira coisa que afeta é o relacionamento deles. O que eles fazem? Eles se cobrem um do outro. Eles se cobrem um do outro porque o pecado afeta a comunhão deles. Eles se cobrem um do outro e aí quando eles ouvem a voz de Deus, eles se cobrem de quem? De Deus. E se escondem. Porque o pecado, quando eu acoberto o pecado, isso me traz um afastamento dos meus relacionamentos. Porque nós queremos dizer que estamos na luz, mesmo quando não estamos. E isso faz com que nós acobertemos aquilo que é pecaminoso. Provérbios 30, versículo 20 diz: tal é o caminho da mulher adúltera. Come e limpa a boca e diz: não cometi maldade. Olha só, né? Mas se nós tentarmos encobrir o nosso pecado, amados, nós somente nos enganamos. Sabe por quê? Porque todos nós pecamos. Todos nós pecamos. E infelizmente continuamos pecando. Se nós fingimos que somos algo que não somos uns para os outros, isso só gera afastamento. Isso só gera individualidade. Nós ficamos distantes um do outro. Porque eu vou pensar assim: fulano não pode ir na minha casa porque senão ele vai descobrir que eu tenho um pecado. Beltrano, eu não posso ficar muito, não posso falar de intimidade com ele porque senão vai que sai um palavrão, não é? Vai que eu naquele momento de fraqueza de repente eu vou falar alguma coisa e agora? Tem um pastor conhecido que viveu nos anos de 1800 e pouco, batista, no Reino Unido, chamado Charles Spurgeon. E uma vez ele lá na igreja dele, um irmão chegou para ele e disse assim para ele: pastor, faz tempo que eu não peco. Aí ele olhou assim e falou: poxa vida, vou chamar esse irmão para jantar na minha casa, né? Vou descobrir o segredo dele, né? Ele já estava armando uma, né? E aí o irmãozinho foi lá, todo cortês, na casa do pastor. O pastor me chamou para comer na casa dele, foi lá cortês, sentou na mesa com ele, né? E eles estavam lá trocando né, aquelas palavras aveludadas um para o outro, né? Que a gente faz muito bem isso, não é verdade, gente? A gente fala, né, tudo bonito, aquela coisa assim, quando a gente consegue, né, ir naquele momento que... E estava lá, e o pastor falando com a ovelha falando com o pastor. Aí o pastor pegou o copo de água dele, sem que a ovelha percebesse, mirou assim, jogou o copo de água assim, a água todo no rosto da ovelha.
naquele momento ele já começou a ficar enfesado, começou a já preparar as melhores palavras para sair da sua boca, e naquele momento o pastor falou: ah, tá vendo? Um simples copo de água foi o suficiente para acordar esse velho homem dentro de você. E muitas vezes nós precisamos, amados, de uma oportunidade para pecar. E deixa eu te contar um segredo aqui agora. Sabe quando nós nos tornamos íntimos? Sabe quando nós conseguimos manter comunhão e gerar comunhão uns com os outros? Quando nós nos encontramos nos pés da cruz. Porque quando nós nos encontramos nos pés da cruz, nós somos todos pecadores, desesperados pela graça de Deus. Não tem um que salve. Não tem um bom sequer. Não tem ninguém que possa fugir disso. Só que quando eu e você, então, entendemos que não podemos dizer que não temos pecado, porque temos pecado. Não podemos nos enganar, porque senão a verdade não está em nós. E quem é a verdade? É o próprio Deus. A verdade e a vida. Então nós precisamos nos conhecer com intimidade. E eu digo intimidade, intimidade de cruz, intimidade de altar, intimidade nas imperfeições, para que a gente possa olhar de igual para igual, um para o outro, e dizer: nós precisamos de Deus, vamos caminhar junto? Vamos caminhar junto? Posso me apoiar no teu ombro? Eu te dou o meu. É imperfeito, igual ao teu, mas é o que eu tenho para te oferecer. E aí então, amados, nós, ao invés de nos afastarmos uns dos outros, ao invés de irmos para um isolamento, nós então geramos intimidade. Intimidade no arrependimento, intimidade no serviço, intimidade na adoração, intimidade em todas as áreas que se refere ao Senhor, porque nós estamos então como servos na presença dEle, desesperados pela sua glória. E quando isso acontece, quando entendemos que somos carentes de graça, e é por isso que o texto diz aqui para nós, olha que incrível: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não está escrito nos purificou de todo pecado, e também não está escrito nos purificará de todo pecado, está escrito nos purifica, porque nós precisamos constantemente nos lembrarmos do sangue que continua nos purificando de todo pecado. E aí, amados, aí sim, podemos dizer que temos pecado, mas Jesus, como nosso advogado, lá no capítulo 2, versículo 1 ou 2, alguma coisa assim, como nosso advogado, se coloca entre nós e o Pai, e podemos então caminhar. E aí sabe o que acontece? Nós nos tornamos uma comunidade graciosa. O nosso relacionamento se torna um elo de graça, porque nós olhamos com compaixão. Não é verdade? Quando alguém se despe do seu orgulho na tua frente, quando alguém olha para você e diz assim, chorando já: eu tenho falhado nisso, nisso e nisso. Qual é o teu olhar? O teu olhar é de compaixão. O teu olhar é de amor. O teu olhar é de entrega imediata para aquela pessoa. Porque você se compadece por ela, porque você está enxergando nela você mesmo. Quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, quando nós expomos o nosso pecado uns aos outros, nós estamos olhando para nós mesmos. É como se houvesse um espelho imediato naquele momento. E nós então começamos a olhar a nossa fragilidade humana. E o nosso coração se enche de compaixão. E essa compaixão é que faz gerar um relacionamento duradouro, um relacionamento de intimidade, um relacionamento que podemos dizer que mantemos sim comunhão uns com os outros. Amém, amados? E por fim, a comunhão com a luz, ela estabelece a prática da confissão. Diga, confissão. Versículos 9 e 10 do capítulo 1 ainda diz assim: se confessarmos os nossos pecados,
Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja que coisa poderosa, nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amados, confessar, sabe o que é? É dizer assim, ó, levantar a mão e dizer: eu sou culpado. Eu sou o culpado. É confessar. E é nessa prática da confissão, que nós nos achegamos a Deus, que nós geramos intimidade com Ele. É nessa prática da confissão que nós conhecemos a grandeza de Deus, porque quanto mais nós confessamos os nossos pecados, mais nós reconhecemos a nossa pequenez e a nossa dependência total dEle. Porque, amados, quanto mais próximo, você já parou para perceber uma coisa? Se você olhar uma cruz, à distância, ela é pequena. Mas quanto mais perto você chega dela, quantos passos de mais aproximação você vai dando em direção à cruz, maior ela vai se tornando, até o momento em que você se aproxima frente a frente com ela e você se ajoelha nos pés da cruz. Quando você se ajoelha nos pés da cruz e você olha para cima, é o momento onde a cruz se torna maior. É o momento onde a cruz toca o céu. É o momento onde a cruz diz assim para nós: é divino. É soberano, é imutável, é inigualável, é supremo. E aí sim nós, com os joelhos no barro, do próprio barro que foi criado para criar os nossos joelhos, olhando para o céu, para a ponta da cruz, onde nos liga de novo a Deus, é onde nós encontramos a graça necessária e onde nós podemos viver uma vida em constante confissão, confessando os nossos pecados, confessando os nossos pensamentos. Porque a confissão, amado, ela não é aquele momento em que nós nos achegamos no altar e nós entregamos a nossa vida para Cristo, mas ela é uma prática contínua. É uma prática onde todos os dias nós temos algo para confessar. E quanto mais nós nos aproximamos da luz, sabe o que acontece? Com mais clareza nós vemos os nossos pecados. E se nós não estamos confessando novos pecados, talvez a gente não esteja se aproximando da luz. Porque se não tem algo novo que o Espírito Santo não está mexendo em nós, que precisa ser transformado, é porque não tem luz o suficiente. E se não tem luz o suficiente, é porque eu não estou indo em direção à luz. Um escritor russo disse o seguinte: eu não sei como é o coração de um homem mau. Eu sei como é o coração de um homem bom. E é terrível. Não há um coração perfeito que não precise mais receber perdão. Não há um sequer aqui hoje no meio de nós, a começar por mim, que não tenha um pecado para declarar nesse momento para o Senhor, para que Ele tenha que nos perdoar. E quando eu e você, então, vivemos debaixo desse entendimento, do entendimento em que a comunhão com a luz é a prática do andar e não do dizer, de que comunhão com a luz estabelece a comunhão horizontal, os nossos relacionamentos, e de que comunhão com a luz estabelece a prática da nossa confissão. Quando nós entendemos o que João está querendo dizer a nós, dessa luz que é o próprio Deus, e de que não há trevas, e nós então precisamos conhecer um pouco mais das coisas de Deus para que possamos então nos aproximar um pouco mais a Deus. E nessa direção, quando nós caminhamos então, amados, aí sim, não é aquilo mais que dizemos, mas é onde nós estamos. E aquilo que dizemos talvez não precisará ser dito, porque já estaremos ali, brilhando e mostrando para aqueles que estão em volta. Que o seu testemunho
saia da boca dos outros. Que as suas ações alcancem o bate-papo do teu vizinho, dos teus colegas de trabalho. Que a tua forma de reagir, que o fruto do Espírito Santo revelado e praticado em você possa ser algo que reflita a luz do próprio Deus e as pessoas em volta se perguntem: o que aconteceu com o Fábio? O Fábio está diferente essa semana. O Machado falava de um jeito, hoje ele veio de um jeito diferente, falou comigo. Tem alguma coisa que eu preciso perguntar para ele: o que está acontecendo? Está diferente. Já era bom, agora parece que está melhor ainda. Que o nosso aproximar da luz de Jesus não seja algo místico, não seja algo filosófico, não seja algo poético, mas seja algo nas nossas entranhas, amados, algo que nós, no dia a dia, todos os dias, possamos estar ali no exercício da presença do Senhor. De que o nosso tempo de devocional não seja um tempo isolado de todo o resto do dia, mas que seja o start, a ignição, o momento de ignição do motor, para que o resto do dia possa ir bem, para que o resto do dia possa ser cheio da presença do Espírito Santo. Que a luz do Senhor possa brilhar no nosso coração, no nosso entendimento, gerando um novo testemunho, amados. Onde as pessoas em volta começam a questionar, então, o que é que está acontecendo? Porque há algo acontecendo nesta pessoa. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para mim. Amados, hoje eu estou pregando para mim. Hoje eu estou pregando para mim. Na verdade, todos os outros domingos também. Mas essa palavra, ela está vindo com tudo em mim. E a minha oração nessa noite é que você esteja sendo tão impactado quanto eu estou, ou mais, em nome de Jesus. Que nós possamos nos encher daquilo que é do Senhor, e que possamos então transbordar dessa verdade, transbordar do que a palavra tem para nos ensinar, em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. Vamos orar. Talvez você pensando aí com seus botões tenha percebido o quanto ao longo do tempo você mais falou do que fez. Ou talvez você tenha se mantido isolado das pessoas porque você tem vergonha dos seus pecados expostos. Ou talvez então faz tempo que você não confessa um pecado para Deus. Talvez de uma dessas três situações você esteja em uma delas, ou em duas, ou até mesmo nas três. Mas que nessa noite você possa aproveitar essa oportunidade, onde veio à luz esse ensinamento, e que você possa então buscar no Senhor uma restauração. Amém? Quantos creem que o Senhor está trazendo uma oportunidade nessa noite de restauração? Eu creio, amados. Eu creio porque o Senhor, Ele não vem só confrontar, mas Ele vem trazer um bálsamo. Ele vem também trazer uma restauração. E eu creio que o Senhor está querendo fazer isso no meio de nós. Então, eu quero te pedir graciosamente para que você faça uma oração aí onde você está se consertando com Deus. Quero te dar essa oportunidade, se conserte com Deus. Se for para confessar pecado, confessa. Se for para dizer que você está se isolando
e fugindo das pessoas porque tem algo escondido, também pode confessar isso. Se você precisa confessar que você tem falado muito e feito pouco, também confesse isso em nome de Jesus. Uma coisa é certa, o Senhor está aqui, pronto para te receber. Aleluia. Eu vou orar aqui, você ora aí em nome de Jesus.